Que a técnica da marinada é uma técnica que deixa tudo muito mais macio e saboroso, isso você já sabe. Mas você sabia que essa técnica também é muito mais saudável e a gente consegue reduzir a incidência de algumas doenças crônicas, inclusive o câncer e também o envelhecimento precoce? Vem comigo que hoje eu vou te contar todos os segredos para a marinada perfeita. A marinada é uma técnica milenar que consiste basicamente em a gente utilizar uma proteína ou um vegetal e mergulhar ele num líquido junto com algum tempero. Essa técnica ela é muito utilizada então para trazer maciez, mais sabor e às vezes até prolongar a vida útil daquele alimento. E hoje em dia, na gastronomia funcional, ela recebeu um novo foco. A gente percebe que a marinada entra também como um fator de saúde para a nossa vida. Então, quando a gente coloca uma proteína ou um vegetal imerso em uma marinada, a gente consegue, inclusive, prevenir alguns tipos de câncer. Isso acontece porque quando a gente aquece uma proteína e um carboidrato, acontece uma reação que se chama reação de Maillard. É uma cascata não enzimática de escurecimento. O que isso quer dizer? É uma reação que a gente consegue ver muito bem nos alimentos que são aquecidos e caramelizados. É quando, por exemplo, um bolo vai para o forno, uma carne vai para a churrasqueira e aquele alimento começa a ter uma caramelização, um cheiro diferente e um sabor mais agradável. É uma técnica muito aplicada na gastronomia clássica para trazer sabor. No entanto, o consumo excessivo desses alimentos que passam por essa cascata da reação de Maillard não é interessante, porque no final da cascata da reação de Maillard, a gente produz algumas toxinas que se chamam produtos finais da glicação avançada, também conhecido como AGEs. O consumo excessivo desses AGEs pode levar ao estresse oxidativo no nosso corpo, elevando o risco para diversos tipos de doenças crônicas. Então não é interessante que a gente consuma em excesso esse tipo de alimento. Mas calma, que existem algumas técnicas que a gente ensina aqui no Diploma Natural Chef que são úteis e muito importantes para a gente conseguir compensar dieteticamente tanto o consumo quanto a produção desses AGEs nos alimentos. E é aí que o tema das marinadas entra. Quando a gente utiliza a marinada num alimento, a gente consegue reduzir em até 90% a produção de AGEs naquela proteína ou naquele carboidrato, se tornando um alimento muito mais interessante para o nosso consumo. Como eu te falei, na marinada a gente tem dois ingredientes principais, um líquido e um tempero. Na parte dos líquidos, você pode escolher entre um desses três que eu vou te falar agora. Chá verde ou hibisco, alcoolatura ou algum tipo de ácido. E a gente vai entender melhor cada um deles. No primeiro, que é o chá verde ou hibisco, a gente tem a presença principalmente de catequinas. E essas catequinas conseguem reduzir em até 50% a formação de AGEs nos alimentos, principalmente em tofu, carnes e peixes. Então é uma técnica bem fácil de fazer, é só aquecer 1 litro de água com uma colher de sopa da erva que a gente escolher, espera esfriar e faz a marinada com esse líquido. O segundo líquido que você pode utilizar é então a alcoolatura, e a maior quantidade de evidência científica está reunida principalmente na cerveja preta, que consegue reduzir em até 80% a produção de AGEs nas carnes. É bem fácil de utilizar também, a gente usa cerca de 30% do peso da carne com esse líquido e depois a gente completa com água. Se não tiver cerveja preta, você pode optar também por vinho tinto, vinho branco, cervejas claras ou até mesmo extrato de alguns alimentos, como extrato de baunilha e extrato de casca de limão, como a gente ensina a fazer no Diploma Natural Chef. O terceiro líquido que você pode utilizar é a acidez. E aqui você pode usar tanto o limão, quanto o vinagre, quanto a kombucha. E fica super interessante, principalmente quando a gente está falando de alimentos ricos em amido, como é o caso principalmente da batata e outros tubérculos. Para utilizar, a gente precisa branquear aquele vegetal num líquido ácido. Então, para cada litro de água, 1 colher de sopa da acidez escolhida, espera ferver, adiciona o vegetal. Cerca de 5 minutos depois, tira e leva para uma água fria para que ele interrompa o processo de cocção. Daí você pode temperar seu vegetal e levar para o forno. Ele vai reduzir ali cerca de 90% a produção da acrilamida, que é um tipo de AGE presente principalmente nos alimentos ricos em amido, que é péssimo para a nossa saúde. Escolheu um dos 3 líquidos, a gente passa para o processo de escolher um tempero. E aqui nos temperos a gente está falando principalmente de ervas e especiarias. Elas são ricas em polifenóis, são compostos bioativos antioxidantes relacionados principalmente ao cheiro e ao sabor. E aqui a gente escolhe qualquer um desses que eu vou te apresentar agora, como por exemplo, pimenta, canela, cravo, açafrão da terra, fenugreco, gengibre, alho, cebola e entre diversos outros que estão aparecendo aqui na tela agora. Pode escolher pelo menos 2 deles para trazer mais sabor ainda para o seu alimento.
e vai ficar com certeza muito mais saboroso. Uma dica quando a gente vai utilizar esse tipo de especiaria que é mais seca, mais rígida, é aquecer uma frigideira sem gordura, só com as especiarias, até a gente sentir que os aromas delas foram despertados. Assim a gente consegue utilizar melhor esses compostos bioativos das especiarias naquela marinada. Se preferir, também pode adicionar um pouquinho de sal nessa marinada. E tá pronto, são só esses elementos que a gente precisa para fazer uma marinada ideal em sabor. Se você quiser que seu alimento, sua proteína fique bem saborizada, deixe cerca de 12 horas imerso nesse líquido. Se a sua ideia for só trazer o processo da saúde, então, por exemplo, eu esqueci de fazer minha marinada, mas eu vou fazer minha proteína agora. Você pode fazer e você deve fazer, porque cerca de meia hora já é suficiente para trazer os benefícios necessários para essa receita. Então, se você esqueceu de fazer, ainda assim faça, mesmo que seja antes de levar a sua carne para o forno ou para a frigideira. Aqui nessa aula eu separei então uma marinada que você pode utilizar para todos os tipos de carne e também para o tofu, que fica uma delícia. Então vem comigo que eu vou te mostrar como fazer. Se você gosta de alimentação saudável, aproveita, curte e se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as novidades e conteúdos que nem esse. Para essa marinada super coringa, você vai precisar apenas de alguns ingredientes. Hoje, como fonte de líquido e álcool, eu trouxe o vinho branco e como fonte de polifenóis, a gente vai trazer a raspa da laranja, que é rica em naringenina, o alecrim, que é rico em ácido rosmarínico, o alho, que é rico em alicina, e a pimenta preta, que é rica em piperina. A gente também vai utilizar um pouquinho de sal para essa marinada já ficar temperada e pronta para a gente só utilizar. Hoje, a proteína que eu escolhi é o frango orgânico e depois também vou te mostrar como que a gente pode fazer uma refeição completa utilizando ele. Agora é só colocar a tampa e levar para refrigeração por cerca de 12 horas para ficar bem saboroso. Essa é apenas uma das ideias que a gente separou para vocês, então vem comigo que eu vou te mostrar várias outras ideias que você pode aplicar nas suas marinadas. Chá verde, raspa de limão, tomilho e pimenta rosa, perfeito para peixes e frango. Shoyu, melado de cana, gengibre, pimenta dedo de moça, óleo de gergelim é ideal para tofu e também carne suína. Cerveja preta, sálvia, semente de mostarda e pimenta preta é perfeita para carne bovina e suína. E que tal usar suco de limão, tomilho, pimenta do reino e raspa de limão numa marinada de vegetais com batata, abóbora e cogumelos? Outra ideia também é utilizar iogurte natural sem sabor, alecrim, alho, mostarda, açafrão da terra e pimenta do reino. Ideal para frango e também batata. E agora, com meu frango já marinado, eu vou mostrar para vocês como fazer um frango grelhado perfeito e como usar ele em um bowl cheio de sabores e muita saúde para você arrasar nessa preparação. Tá vendo essa parte mais escurecida aqui? Essa aqui é justamente a reação de Maillard, aquela que produz aqueles eixos que a gente já conversou que não é interessante. Quando a gente aplica então a técnica da marinada e outros compensadores dietéticos, é justamente nessa parte que a gente diminui a produção então desses compostos. Então aqui grelhou um pouquinho, mas não tem problema porque a gente utilizou a marinada. E agora, para finalizar, a gente vai montar juntos um bowl delicioso, riquíssimo em nutrientes e muitos compensadores dietéticos. Sei vocês, mas eu tô apaixonada por essa apresentação. Na aula de hoje a gente conversou mais sobre como as marinadas conseguem atuar na redução da produção dos eixos nos alimentos. Além disso, nesse bowl nós também destacamos alguns compensadores dietéticos
que auxiliam a melhorar a detoxicação hepática desses ages após o seu consumo. Então aqui nesse bowl a gente utilizou, por exemplo, o repolho roxo, que é rico em sulforafanos, e também o amendoim, que é rico em resveratrol. Além disso, utilizamos o abacate, que é rico em vitamina E, um excelente antioxidante, ideal para não ter nenhum risco de causar algum tipo de estresse oxidativo após o consumo dos ages. Além disso, nesse bowl a gente utilizou quinoa para trazer carboidratos complexos, uma laranja para melhorar a quantidade de vitamina C e também um molho de tahine com suco de laranja para deixar tudo ainda mais saboroso. Uma boa dica também é quando você chegar do mercado já separar a sua proteína em diferentes porções. Então, por exemplo, eu trouxe 1 kg de frango, já posso separar meu frango em diferentes porções e colocar na marinada e levar para o freezer. Quando eu quiser utilizar aquele frango, eu só tiro esse pote e deixo em refrigeração. Assim, enquanto o frango descongela em refrigeração, ele também já marina durante esse processo, então quando você for utilizar, ele já vai estar muito mais temperado e mais saboroso. Eu amei e também estou super curiosa para saber como você prepara o seu frango aí na sua casa e também a sua marinada. Deixa aqui nos comentários que eu já quero saber. No Diploma Natural Chef, nós temos um módulo completo sobre fitogastronomia, como que as ervas e especiarias atuam na melhora da saudabilidade de todas as preparações. Além disso, a gente tem uma aula completa sobre glicação avançada e você vai entender tudo sobre marinadas, compensadores dietéticos e também a reação de Maillard. Ao todo, são 10 módulos voltados para gastronomia, nutrição e empreendedorismo, te formando um profissional completo para atuar na área da alimentação saudável.